Olá, bem-vindo à aula número 2. Nossas aulas sobre educação financeira nível básico iniciante, para você que na realidade está buscando organizar a sua vida, começando pela sua vida pessoal para depois aplicar nos seus negócios, se for o caso. E agora, se você está aqui, é porque você assistiu a aula número 1. Se você ainda não assistiu a aula número 1 e caiu aqui de paraquedas, para tudo, volta e assiste a aula Educação Financeira, aula 1, porque é importante que você tenha a introdução. Porque aqui eu vou mostrar para vocês agora a planilha que eu mencionei na aula 1, como usar, como preencher, como fazer com que você coloque em prática essa planilha, né? De modo a que você tenha uma organização, que você tenha clareza sobre as suas despesas e as suas receitas. Porque tudo aquilo que a gente não tem visão, que a gente não tem clareza, a gente não tem como governar sobre aquilo. É importante que você realmente enxergue, né, que você saiba exatamente onde está indo seu dinheiro. Então, bora lá, vou compartilhar com vocês aqui uma tela, tá? Vocês estão vendo já a tela agora? Nesta tela, você está vendo aqui, ó, tá vendo que aqui embaixo, ó, tem uma abinha, que é um D, que é de despesas, né? Tem o A, eu vou entrar aqui na tabela para vocês verem aqui, ó, o D, que é despesas, tá vendo aqui? Ó, no R, as receitas, tá? No D e no V aqui, DV, ó, de dívidas, para que você saiba quais são as suas dívidas. Aqui no A, você vai colocar seus ativos, né? Você vai colocar aqui os seus investimentos de um modo geral, e eu vou explicar cada um deles. E aqui na última aba, você tem um resumo. É importante que você preencha todas as abas e não mexa nessa aba resumo, tá? Então, voltando lá para o início. Como que você vai fazer aqui nesta aba? Você vai preencher, você vai editar aqui em cada um dessas linhas aqui, ó, você vai colocar as despesas que têm relação com a sua vida. Não importa na minha vida como funciona. Aqui são exemplos. Se você paga um aluguel, você vai escrever aqui aluguel. Luz, telefone, internet. Se você tem um carro, aí você vai colocar aqui, por exemplo, carro. Aqui eu coloquei geral, mas se você tem um financiamento, você vai colocar financiamento. Se você quiser já categorizar melhor carro, combustível, aí você vem aqui, coloca carro, combustível, que aí você tem também na linha tudo que é relacionado ao carro. Se você quiser ainda incluir um outro item sobre o carro, carro, por exemplo, IPVA, você vai incluindo aqui, ó, igual, vem aqui, insere o lazer, não elimine o lazer, porque você gasta com lazer, eu tenho certeza, por menor que seja, nem que seja uma pipoca no parque, você gasta com alguma coisa. Tem pessoas que são totalmente contrárias a existir uma rigidez tão grande no que diz respeito ao controle financeiro. Dependendo do nível da vida, da fase da vida em que você está com relação à gestão das suas finanças, eu concordo que esses excessos não fazem a menor diferença. Excessos de controle, que eu digo, né? Mas existe uma fase da vida, que é uma fase em que você está desgovernado financeiramente. Você não sabe onde vai o seu dinheiro. Você tem que ter disciplina. O que lhe falta na vida é disciplina, e é por isso que você hoje não consegue ter resultados. Porque vocês não têm disciplina para nada, muito menos para poder gerir as suas finanças. Então, se você não for radical em dizer assim, eu vou anotar tudo, eu vou anotar cada centavo, cada real que sai da minha conta, eu vou anotar. Se você não tiver essa clareza e essa decisão, você relativizar, eu anoto as maiores, as menores não. Mas talvez para o seu nível de ganho, sejam as pequenas despesas, que são as menos importantes, mas as que comprometem o investimento que você faria, o recurso que você guardaria, a viagem que você tanto deseja. Porque, por incrível que pareça, há um número elevado de pessoas que gastam muito em pequenas coisas fúteis. Então, você precisa enxergar se você não é essa pessoa. E só colocando tudo em uma planilha, você vai conseguir identificar se você é ou não essa pessoa. Porque tenha certeza, a maioria das pessoas, tá, que gastam demasiadamente em coisas pequenas, coisas do dia a dia e fúteis, insignificantes, coisas que são excessos puro, elas não reconhecem o tanto que gastam até que comecem a anotar.
Então, tem pessoas que tinham uma ideia, eu gasto 100, R$ 200, quando começou a notar, viu que era muito mais. E era ali, sim, que estava indo todas as suas economias, né? Que deixavam de ser economias. E aí as pessoas começam a perceber que o dinheiro entra por uma mão e sai pela outra. A pessoa não fica o dinheiro na conta dela nem um dia, vem o pagamento, já entrou o pagamento e já saiu tudo. Porque ela não consegue realmente gerar, né, economia. Então, você vai colocar aqui tudo, tudo. Só que observe, tá? Que aqui, onde eu estou preenchendo agora, são as despesas projetadas. O que que são as projetadas? As projetadas é tudo aquilo que você sabe que você tem no mês e que você está se comprometendo a fazer. Vou te dar um exemplo aqui. O seu aluguel, você sabe quanto é a sua luz, normalmente você tem uma ideia com base na conta do mês anterior, o telefone também, a internet também, a parcela do financiamento do seu veículo também, o quanto você, seu plano de saúde, o quanto você estimou gastar de combustível. Ah, para o meu lazer, neste mês eu vou reservar R$ 200. Então, só R$ 200 é tudo. Se eu vou fazer um lanche, se eu vou ir no cinema, não importa. Vai estar dentro de R$ 200 e não vai passar disso. Isso é projetar, isso é você se definir como você vai lidar com o seu dinheiro ao longo desse mês. E você vai ter que viver dentro desses R$ 200. Ah, surgiu uma outra coisa que eu quero muito fazer, não está na previsão, você vai avaliar se você vai quebrar o seu plano ou não, se vale a pena ou não, porque você tinha uma programação. Aí o que que vai acontecer? Aqui no quadro abaixo, tudo que você modificar nesse quadro aqui de cima, você vai repetir nesse quadro aqui abaixo, certo? E aí você vai repetir, ó, pode ver aqui, ó, que eu mudei tudo que eu mudei aqui, ó, tá vendo? Ó, eu incluí o combustível, coloquei a palavra carro na frente de combustível, né? Incluí carro e PVA, mudei lazer de lugar e ele já mudou aqui embaixo. Então, o que que vai acontecer? Tudo que você preencheu aqui, ele vai repetir aqui. Só que aqui você vai editar na mão o que mudou de valor. Por exemplo, você havia programado, porque está aqui nas projetadas, planejadas, R$ 200 de lazer. Só que você foi vendo ao longo do mês, né, que não ficou nos 200, não. A sua projeção era 200, mas você gastou mais do que 200. Então, você gastou 300. Só que como é que você vai fazer? Bom, Karine, se é ao longo do mês, eu não vou ter o valor total agora no dia de hoje. Nós estamos na metade do mês. Então, como é que eu faço? Então, se você colocou aqui uma programação, eu vou gastar no máximo 200. Ele repetiu aqui 200, ok, só para que você visualize isso. O que que você vai fazer? Você vai colocar um igual, um sinal de igual no seu teclado. E aí, por exemplo, hoje você foi ao cinema, você gastou R$ 50. Você vem aqui e coloca R$ 50, tá? Dá um enter, o igual já está na frente. Você vai dar um enter, certo? Agora, passou, você resolveu ir no shopping e tomou um sorvete, deu R$ 20. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, nesta mesma célula onde está o 50, você vai dar 2 cliques em cima dela com o seu mouse e ele vai abrir de novo a mesma célula. Vai estar o igual, o sinal de igual, o número 50, aí você vai colocar o mais e você vai colocar os R$ 20. Então, 70. Então, da sua programação de 200, você já gastou 70. Agora passou mais uns dias, você foi num aniversário, comprou um presente para alguém, são tudo extras que está relacionado a um lazer. Enfim, você vai avaliar se você quer colocar uma outra categoria, presentes de aniversário, se isso é algo recorrente na sua vida, se você tem esse hábito, você pode desmembrar aqui. Você vai definir dentro da sua vida o que comporta estar dentro do lazer. Se você quer colocar aqui uma categoria presente de aniversário, lembrando, não mexa aqui, mexa aqui. Porque se você mexer aqui, ele vai repetir aqui, tá? Depois que você já mudou essa célula aqui, ó, ela não vai mais replicar o que está lá em cima, porque você já mudou ela aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou incluir aqui em cima presentes, ó, presentes de aniversário, tá? Aí eu vou colocar, ó, R$ 100 por mês é o meu limite. Vai ver que ele já veio para cá para R$ 100, ó. Vocês observaram que eu estou em janeiro, tá? Só que vocês vão fazer isso no mês em que estiver acontecendo. Agora, por exemplo, nós estamos em março. Você vai colocar em março,
quanto que você gastou de presente. Você vai repetir em março todas essas projeções aqui. Agora, por exemplo, que nós já estamos em março, já passou janeiro e fevereiro, se você quiser já fazer a planilha e pegar e fazer retroativo a janeiro, a única diferença é que você não vai ter o projetado, porque você não projetou nada, né? Mas igualmente inicie por aqui. Coloque todas as despesas aqui e deixe que elas sejam repetidas aqui, que aí você vai ter uma visão geral de tudo que você gastou. E a partir do próximo mês você faz projetado e faz realizado, para que você tenha uma ideia. Qual é a finalidade de verificar projetado e realizado? É para que você veja o quanto você está saindo do seu plano, para que você veja o quanto você está se programando para fazer para ter a sua vida financeira, as suas rotinas e que não está acontecendo. E nós precisamos ter essa clareza, nós precisamos enxergar isso. Porque quando eu não enxergo, gente, sabe por que eu fico tocando no óculos? Porque eu olho no vídeo aqui, ele fica totalmente torto. Só que eu me olho no espelho, por exemplo, e ele tá reto. É só aqui no vídeo. Eu não sei se esses vídeos têm tem uma inversão de tela, sei lá, eu não entendo disso, mas não importa. O que que acontece, então? Você vai observar que, nossa, que ao longo do mês você gasta, sim, em coisas que você não tinha planejado. E aí, quando você começa a fazer isso recorrentemente, o que que vai acontecer? Você vai automaticamente desejar essa disciplina. Você vai começar a ver, não, só um pouquinho, eu não vou gastar mais, eu quero ter essa reserva financeira. Eu quero realmente guardar um dinheirinho no final do mês. E aí você vai começar a mudar os seus hábitos, e é aos poucos. Só que o primeiro passo é você ter essa consciência. Então, voltando aqui para a planilha, tá, gente? Vamos lá. Então, aqui você entendeu, né, que você vai colocar as projetadas, né? E você vai colocar as realizadas, certo? Então, vamos lá. Aqui, vamos para a próxima aba. Preencheu aqui as despesas, só que agora você tem que também ter receita. Então, você vai ver aqui, você tem mais de uma renda ou você só tem uma única renda? Se você tem só uma única renda, aqui no lugar onde diz renda, você vai colocar já o nome do seu local de trabalho. Se você tem uma única renda, nós vamos falar sobre isso, sobre a importância de você ter múltiplas rendas, sobre a importância de você ter uma segunda atividade que lhe remunere, nem que seja investimentos. Você pode ter investimentos, seja de uma aplicação financeira de algum recurso, nem que você comece com R$ 10, é uma segunda renda. Nossa, eu apliquei um dinheirinho, deu R$ 10 de rendimentos, não importa, é uma segunda renda. Então, assim, ó, você vai aprimorando ao longo do caminho, você vai melhorando, você vai vendo possibilidades, onde que você pode multiplicar mais a sua renda. Nós vamos fazer, eu vou ter uma aula aqui com vocês sobre várias possibilidades de você ampliar o seu leque de renda extra. Então, você tem aluguéis, você tem locação de veículos, você tem fazer lanches para o seu trabalho, você tem como ao prestar algum tipo de serviço, consultoria, mentoria na área em que você já trabalha. Enfim, tem um leque imenso de possibilidades que você pode fazer para que você gere uma renda extra. Tudo vai depender da sua área de atuação. E muitas pessoas não enxergam possibilidades em renda extras porque estão bloqueadas. Aí entram uma série de outros fatores que eu vou tratar com vocês em outros vídeos. Mas só para vocês entenderem a importância de vocês terem uma renda extra, tá? Então, aqui você vai colocar todas as suas rendas. E, de novo, você não vai mexer nas fórmulas, você vai só inserir a renda que houve ao longo do mês, tá? E separe, dê nome para essa renda para que você tenha facilidade de visualizar isso depois no resumo final, tá? Por que que você vai colocar numa aba aqui dívidas? Mas, Karine, eu não quero ver as minhas dívidas, eu não quero enxergar as dívidas. Só que você precisa enxergar. Porque uma das coisas que nós vamos conversar também em uma das aulas é sobre a importância de você dar nome para suas dívidas, para que você crie um plano para você liquidar as suas dívidas. Você tem que pagar, você tem que honrar com as dívidas que você gerou ao longo do tempo. Independente de serem dívidas justas ou injustas. Por exemplo, existem dívidas que você tem que foram geradas por uma demanda de um processo judicial. Nem sempre esse processo ele é justo. Não é sobre isso que estamos fazendo e falando aqui. É sobre existir a obrigação. Eu já passei por várias situações em que eu não entendia como justo aquilo que estava sendo cobrado, mas eu tive que pagar. Então aqui eu preciso colocar à luz
Eu preciso enxergar exatamente que valores são esses. Muitas vezes vai ser difícil de pagar, sim, vai ser, mas você tem que dar um jeito de honrar. É uma forma que você tem de limpar todos os canais, é uma questão de energia para você se alinhar. Você não tem como prosperar sempre que você estiver devendo, seja para um banco, seja para uma pessoa, seja para o que for. Então você tem que colocar, dar nome para essas dívidas e depois, no segundo ponto, nós vamos conversar sobre prazos para isso. Nós temos que pôr prazos para fazer esses pagamentos, porque tudo aquilo que nós não determinamos prazos, nós temos uma grande tendência a procrastinar. É óbvio que muitas vezes as coisas não conseguem ser resolvidas na velocidade daquilo que a gente deseja, mas nós precisamos, no mínimo, dar um start, ter um ponto de partida para poder desejar arrumar isso. Então, insira aqui sim as suas dívidas, dê nomes a elas e depois, com o tempo, nós vamos falar sobre os prazos, tá bem? Agora, a vida é feita de despesas, é feita de receitas, é feita de dívidas, sim, que acontecem infelizmente ao longo do tempo. Esse quadro de dívidas não é para todos, mas existe um outro quadro aqui que nós chamamos dos ativos, né? Os ativos, o que que são? São todos os recursos que você acumulou ao longo da sua vida. E muitas coisas talvez você não enxergue, mas você tem ativos dentro da sua casa, sim. Se dentro da sua casa hoje você tem um fogão, você tem uma geladeira, você tem um sofá, você tem uma televisão, você tem um aparelho de telefone que está na sua mão, talvez agora, enquanto você está assistindo essa live, ou um computador. Por mais simples que seja, você vai colocar aqui, porque são ativos, sim. São bens que você adquiriu com base no seu trabalho. Né? Você trabalhou, você teve uma renda, você teve o seu tempo ali dedicado, e o seu tempo ele vale dinheiro. E foi o seu tempo que gerou o seu recurso, que gerou e fez com que você adquirisse esse bem. Então, você vai colocar aqui a categoria a que se encontra esse ativo, qual é o tipo dele, e você vai colocar o valor. Então, por exemplo, aqui você tem bens móveis, tá? Eu dei exemplo da televisão, da geladeira, do fogão. Você vai colocar aqui. Se você sabe o valor que você pagou e é um bem que está relativamente novo, né? Você vai colocar aqui exatamente o valor que ele realmente tem, que você pagou por ele. Se é um bem mais antigo, se você vai pensar, nossa, meu sofá está muito antigo, hoje se eu fosse vender ele, ele valeria R$ 300, coloca aqui R$ 300, que é o que você entende que ele vale hoje. Mas dê um valor para você entender quanto que você tem na sua mão hoje. Aí você vai dizer assim, olha, mas esse ele não é, como é que se diz? Ele não é um ativo em que ele tenha liquidez, que liquidez é o quê? É o dinheiro na mão. Não tem liquidez, eu não vou vender fácil, não importa. Não estamos falando aqui sobre vender algo fácil, sobre o dinheiro estar na mão ou não. Mesmo que sejam equipamentos que estão no porão da sua casa, no sótão da sua casa, faça um levantamento do quanto você tem em dinheiro. Separe aqui em categorias. Você pode inserir linhas aqui, ó, selecionando. Aqui pega no número aqui na esquerda, ó, marca com seu mouse, seleciona, e aí você pode vir aqui e inserir linhas, tá? Aí você insere mais linhas se você quiser categorizar em vários itens. Quero separar por televisão, quero separar por computadores, eu quero separar por colchão, por mesas, eu quero separar por cama, enfim, não importa. É para que você enxergue o tanto de bens você adquiriu ao longo da sua vida, porque muitas vezes nós nos apegamos à dificuldade atual. A gente olha para o hoje, a minha conta está zerada, eu estou com dívidas, mas você não olha tudo que tem dentro da sua casa. E talvez dentro da sua casa também, ao identificar tudo isso, você veja que existem bens que você poderia se desfazer, vender para poder liquidar algumas dívidas. Também existe isso. Às vezes não é a realidade, gente. Tem pessoas que as coisas estão tão difíceis que ela realmente não tem esses recursos. Mas é importante que você veja, nem que seja para que você dê valor a um bem adquirido, que você olhe para ele e diga: isso aqui tem um valor, ainda que seja muito pouco hoje, ele tem um valor, tá? Então, você vai colocar os seus ativos para que você enxergue as suas conquistas. Que no meio de tantas dívidas que às vezes a gente enxergar os ativos também é importante para que você dê um up no seu astral, né, gente? Então, aqui, um resumo, você vai estar enxergando tudo que você preencheu, ele vai estar aparecendo aqui, no resumo, um acumulado de tudo. Isso importa, porque você vai ver aqui, você vai estar preenchendo aqui, ó, janeiro, fevereiro, mas lá na planilha ele vai estar sempre mostrando o acumulado de todos os meses para te dar sempre a visão global do ano inteiro, tá? Então você vai colocar lá e ele vai dar sempre a visão global.
Porque o que que importa? Olha aqui, a minha ideia para vocês aqui é mostrar para vocês que muitas vezes um excesso em um mês vai comprometer o próximo mês. Porque se você gastou demais no mês de janeiro, no mês de fevereiro você vai ter que dar um jeito de equilibrar. Porque se você não fizer isso, vai virar uma bola de neve, como eu falei no vídeo anterior. E uma bola de neve, quando ela começa a descer a ladeira, o que que acontece? Ela vai ficando maior, maior, maior. Se você não enxerga as coisas no acumulado, você não vai conseguir ter uma visão macro das coisas. Se todo mês está no negativo, no negativo, no negativo, como é que você acha que você vai chegar no final do mês? Muito negativo. E aí talvez você se desespere e tenha certeza, muitas pessoas entram em desespero por conta das finanças mal geridas, elas não conseguem ter clareza sobre como agir, sobre como organizar as coisas e o que que acontece? Elas descontam em outras áreas da vida. O que que vai acontecer se você fizer isso? Você vai ficar com muita ansiedade, com muita aflição, com muita preocupação. Talvez você não tenha discernimento nem para orar, para entregar sua vida ao Senhor, para agradecer pelas conquistas que teve. Você não vai mais querer orar a palavra, porque você vai estar aflito, desgovernado. Se você tiver muito vivendo somente os problemas e não tendo organização, você perde o discernimento. E aí o que que vai acontecer? Você irritado, você não vai ser um bom gestor no seu trabalho, não vai ser um bom funcionário, você não vai se relacionar bem com as pessoas, porque você vai estar em aflição. Então, imagina isso tudo dentro da família. Você descontando no seu cônjuge, nos seus filhos, nos seus parentes de um modo geral. Você se torna uma pessoa reclamona, murmurenta, porque você não tem gestão sobre as suas finanças, é simples assim. E, gente, não adianta a gente querer separar as coisas. Eu sempre falo, os 5 pilares, eles estão conectados, você querendo ou não, porque nós somos um ser único. Um ser único que atua em várias frentes ao longo do dia. Então, existem momentos da vida em que você vai precisar sim dar uma atenção especial para suas finanças. E aqui eu quero que você enxergue de modo global, vai sempre somar o total de janeiro a dezembro, de tudo que você preencheu nas outras abas aqui, ele vai dar o global. Para que você veja o quanto você está se excedendo no seu projetado ou não. Na média, você está no positivo ou no negativo? Sempre as suas despesas realizadas, elas têm que ser iguais ou inferiores às suas projetadas. Quando ela começa a ficar acima, você vai ver que aqui vai estar no negativo. Entendeu? Não pode estar no negativo. A diferença entre as projetadas e as realizadas, elas têm que estar sempre no positivo. Quando elas estiverem no negativo, é porque você está gastando mais. Aí você vai poder olhar exatamente onde eu falhei, onde eu vacilei. E aí aqui você vai conseguir enxergar, olha, eu tenho dívidas, mas eu tenho uma aplicaçãozinha em dinheiro, eu tenho bens que eu acumulei ao longo da vida, eu preciso aumentar isso, eu preciso melhorar isso, mas eu tenho. Então, o que que eu quero que você saia dessa aula hoje tendo muita clareza que você precisa ter gestão sobre as suas finanças. Você precisa ter clareza sobre onde está indo o seu dinheiro. Sobre pena de você vira sempre assim uma bola de neve e você acaba não saindo do lugar, vivendo sempre preso nas suas dívidas, na sua desorganização. Então, o que que eu vou falar para você aqui? Você quer a planilha? Você assistiu essa aula até aqui? Você quer a planilha para começar a preencher? Envie um e-mail para carine@escolamovimentes.com.br. Eu vou escrever aqui para vocês, vou deixar na tela aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos lá aqui. Eu sempre falo isso, eu vou preencher aqui, vou escrever para vocês e chega na hora eu não consigo preencher. Vocês já viram isso? Mas depois eu comento, eu coloco lá nos comentários para vocês, tá? carine@escolamovimentes.com.br. Você quer a planilha, você vai dizer, Carine, assisti a live, a aula número 2, assisti até o final e eu quero a planilha para começar a usar e vou preencher e comenta comigo se esses conteúdos, se essa aula fez sentido para você. E aí eu vou enviar para você a planilha para que você comece imediatamente a gerenciar as suas finanças e que você colha muitos frutos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre assuntos ainda relacionados a essa gestão financeira, educação financeira, gente, nível básico. Isso aqui é feijão com arroz. Mas nós vamos começar da base, por quê?
porque muita gente sabe até como fazer, mas não faz o básico. Se você fizer o básico, tenha certeza, você vai começar a colher frutos infinitamente maiores e você vai estar pronto, então, para começar um nível mais avançado sobre gestão das finanças. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe o seu dia e a sua vida grandemente.